Olá, queridas mulheres abençoadas, mulheres da jornada terapêutica profética. Como é bom estar aqui falando com vocês novamente. Queridas, nós vivemos 21 dias que a gente não consegue descrever, na verdade. A gente não consegue descrever, cada uma tem o seu testemunho, e toda vez que eu falo com alguém, é assim, é indescritível mesmo que nós vivemos nesses 21 dias. Foi uma presença muito forte, foi um convite para um amadurecimento assim muito intenso. Nós fomos muito confrontadas pelo Senhor, nós fomos convocadas a nos posicionar, nos alinhar. Foi algo assim muito profundo, muito profundo. E eu acredito de verdade que é um alimento sólido que o Senhor nos deu para nos sustentar durante muito tempo. Por isso, você tem aí a sua apostila, você tem a sua plataforma, você pode voltar a esses vídeos e aos resumos da apostila quantas vezes for necessário. Porque eu acredito mesmo, de todo o coração, é um alimento que nós temos que mastigar, mastigar, e não só entender ou ler, né? Nós precisamos praticar. O Senhor tem nos convocado para um alinhamento, o Senhor tem nos convocado para um posicionamento, e eu acredito que todos os pontos que a gente trabalhou nessa jornada são os pontos necessários para esse alinhamento nesse tempo. O Senhor logo virá com novos alimentos para nós, mas para esse tempo é esse alimento. Então, não fique procurando, às vezes, mais informação, mais conhecimento. Medite naquilo que o Senhor já entregou para você nesse tempo. Revise, mastigue, medite, sabe? Fique na presença do Senhor, leia novamente, profetize, deixa Deus ministrar o teu coração. Porque o texto que eu vou ler agora para você, Deus está falando exatamente isso, sobre ficar nele, buscar nele intensamente aquilo que ele já entregou, reproduzir aquilo que ele já entregou. Não é sobre ficar procurando tantas coisas, se alimentando de muitas coisas, mas é sobre meditar naquilo que o Senhor já nos entregou. E no encerramento da nossa jornada, nós estivemos juntas no monte, orando, adorando, e foi assim um tempo maravilhoso. Ao mesmo tempo que nós estávamos felizes de estar ali, a gente também estava muito sentida pelo fato de muitas mulheres que participaram da jornada não poderem estar, por morarem em outras cidades e outro país. E por isso eu estou aqui gravando esse vídeo, para que a palavra seja compartilhada com todas vocês. E a gente possa encerrar essa jornada com uma palavra diretiva, além de todas aquelas que o Senhor já nos deu. Por isso eu quero ler para você o livro de Ruth, no capítulo 2. Eu vou ler a partir do verso 2 também. Você pode ler depois o capítulo todo, se você quiser. Certo dia, Ruth, a Moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo ver se alguém, em sua bondade, me permite recolher as espigas de cereais que sobrarem. Noemi respondeu: Está bem, minha filha, pode ir. Ruth saiu para colher espigas após os ceifeiros. Aconteceu dela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente de seu sogro Elimeleque. Enquanto Ruth estava ali, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. O Senhor o abençoe, responderam os ceifeiros. Então Boaz perguntou ao capataz: Quem é aquela moça? A quem ela pertence? O rapaz respondeu: É a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje de manhã ela pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. Boaz foi até Ruth e disse: Ouça, minha filha, quando for colher espigas, fique conosco, não vá a nenhum outro campo. Preste bem atenção. Boaz foi até Ruth e disse: Ouça, minha filha, quando for colher espigas, fique conosco. Não vá a nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim. Observe em que parte do campo estão colhendo e vá atrás delas. Avisei os homens que não a tratem mal, e quando tiver sede, sirva-se da água que os servos tiraram do poço. Ruth se curvou diante dele com o rosto no chão e disse: O que fiz para merecer tamanha bondade? Sou uma estrangeira. Minhas queridas, essa palavra, assim, quando o Senhor me entregou,
antes do encerramento da jornada, antes de irmos para o monte, falou profundamente ao meu coração. E o que mais me marcou e o ponto principal dessa mensagem que o Senhor pediu para eu levar para as mulheres é esse, que é o versículo 8. Boaz foi até Ruth e disse: ouça, minha filha. E eu quero que você ouça, né, essa palavra como o Senhor falando comigo e com você. Ouça, minha filha. Quando for colher espigas, fique conosco, fique comigo. Não vá a nenhum outro campo. Queridas, por que Boaz ele foi usado por Deus para dar essa instrução para Ruth? Assim como o Senhor está dando essa mesma instrução para nós hoje. Eu quero que você ouça essa palavra e você aplique ela na tua vida de forma profética. Aqui, Boaz ele representa uma autoridade. E todos os funcionários, empregados, todos que estavam ali, estavam debaixo da cobertura espiritual de Boaz. Porque Boaz, ele era responsável por aquele território. Então, aqui, o Senhor usando Boaz para dizer o seguinte para Ruth: filha, quando você for colher espigas, quando você for fazer alguma coisa, fique conosco, esteja próximo de nós. Não faça isso sozinha, não vá para outro campo, não saia de perto de nós, porque aqui você vai acompanhar as minhas moças, que já sabem o que estão fazendo, e vai poder colher tudo que você precisa. E eu ainda avisei os homens para não tratarem você mal. E se você tiver sede, você pode beber água. Queridas, Deus falou claramente comigo que aqui Boaz ele está representando o Senhor, fazendo para nós uma chamada. Olha, você me buscou, você esteve comigo 21 dias, você esteve na minha presença, isso é um estilo de vida para você a partir de agora. Não é algo que você vai viver por 21 dias, é um estilo de vida. A minha instrução para você, filha, é que mesmo que você vá colher espigas, que você vai trabalhar, que você vai fazer isso, que você vai fazer aquilo, não importa o que você vai fazer, fique comigo, esteja na minha presença, esteja comigo, não saia para outros campos, ou seja, não saia debaixo da minha cobertura espiritual. O que nós aprendemos nesses 21 dias, queridas? Buscando a presença do Senhor intensamente, orando, jejuando, adorando, renunciando, foi viver debaixo da cobertura espiritual de Deus. Foi estar com o Senhor. Nesses dias você trabalhou, nesse dia você foi para a igreja, você cuidou da tua casa, mas você esteve intensamente com o Senhor. É esse chamado que Deus tem para nós hoje. No final dessa jornada, o chamado que o Senhor tem para nós hoje é: minhas filhas, ouçam. Quando vocês forem colher espigas, quando vocês voltarem à rotina de vocês, trabalharem, cuidando da tua família, quando terminar essa jornada e vocês voltarem à vida de vocês, fique comigo. Permaneça andando comigo. Não vá a outro campo, não saia debaixo da minha cobertura espiritual. Não viva uma vida longe da minha presença. Eu até mencionei, né, no momento que nós estávamos ali sobre o monte, o Espírito Santo me conduziu a dizer que muitas vezes nós esperamos cobertura espiritual de homens. Nós não podemos receber cobertura espiritual de homens, porque o único que pode nos cobrir espiritualmente é o nosso Senhor através do sangue poderoso de Jesus. E talvez você esteja esperando dos homens aquilo que você tem que buscar em Deus. Cobertura espiritual vem do Senhor pela nossa busca, por permanecer nele, por estar na presença dele. E é tão interessante que aqui Boaz fala assim: olha, acompanhe as moças que trabalham para mim. Uma outra direção que o Senhor deu, que eu ministrei para as mulheres ali presencial, é que o Senhor quer que a gente acompanhe as mulheres que trabalham para ele, as mulheres cheias do Espírito Santo, as mulheres que ele levantou para esse tempo, para a gente tomar muito cuidado com influenciadoras, com mulheres que estão, sabe, tomando o nosso tempo, tentando nos influenciar para aquilo que não é do reino. Acompanhe as moças que trabalham para o Senhor, acompanhe as mulheres que servem a Deus. Olha a primeira instrução que ele deu: filhas, ouçam bem. Quando vocês forem colher espigas, quando vocês forem viver a vida de vocês normal, no cotidiano, fiquem comigo.
Esteja na minha presença. Tirem tempo para estar comigo. Esteja comigo em espírito também. Depois que você sair do teu quarto e orar, fique na minha presença. Fique comigo. Não saia, não vá para outro campo. Ou seja, não saia debaixo da minha cobertura espiritual. Não se afaste de mim ao ponto de se tornar vulnerável. Acompanhe as moças que trabalham para mim. Caminhe com mulheres que eu estou também ensinando, que eu estou curando, que eu estou libertando. Acompanhe essas mulheres. E outra instrução tão linda aqui, ó. Observem que parte do campo estão colhendo. Observe o que eu estou fazendo nesse tempo. Discirna o que eu estou fazendo nesse tempo. E junto com essas mulheres, faça o que eu estou direcionando. Não faça aquilo que você quer, aquilo que você, sabe, o que tua mente, teu coração manda. O que Deus está falando para você nesse tempo. E é tão lindo que aqui diz que o Senhor avisou os homens para não nos tratar mal. Ele está nos dando proteção enquanto nós estamos colhendo espigas, vivendo a nossa vida normal, enquanto nós estamos com Ele, enquanto nós estamos debaixo da autoridade espiritual dEle, da cobertura espiritual dEle, enquanto nós estamos caminhando com as moças que trabalham para Ele, que nós estamos observando o que Ele está fazendo, que nós estamos fazendo o que Ele está pedindo, colhendo onde Ele está nos enviando, onde Ele nos plantou. Ele está dando para nós proteção. E além de proteção, ele diz aqui que quando nós tivermos sede, podemos o servir das águas que foram dadas aos seus servos. Podemos tirar essa água do poço. Ou seja, durante a tua trajetória, a tua caminhada, você se cansou, você se fadigou, você ficou exausta, vai beber da água da rocha, que é Jesus Cristo. Olha quanta coisa Deus trouxe para nós nesse texto, queridos. Essa é a instrução que o Senhor tem para nós no fim da nossa jornada. Nós caminhamos 21 dias intensamente, mas esse é o nosso estilo de vida. É o que Deus tem para nós. E o chamado principal do Senhor para nós é: não saiam desse lugar que vocês entraram nesses dias. Não saiam da minha presença. Ouça, minhas filhas. Não vão colher espiga em outro campo. Não vão buscar informação em outro lugar. Fiquem comigo. Não saiam debaixo da minha cobertura espiritual. Acompanhe as moças que trabalham para mim, mulheres de Deus. Tome cuidado com a companhia de vocês. Observe qual parte do campo está colhendo. Observe o que eu estou fazendo. Vá para onde eu te enviei. Não faça o que está na tua cabeça nem no teu coração. Ouça as minhas direções, porque eu avisei os homens para que eles não te façam mal. Eu dei ordem aos meus anjos ao respeito de vocês. Eu tenho proteção para vocês. E ainda, se vocês estiverem cansadas, com sede, exaustas, vocês podem beber da água da rocha. Gente, esse texto falou demais comigo. Demais, profundamente. Porque aqui tem instrução para nós, para uma vida. Como nós devemos viver a nossa vida. E é lindo o que Deus fez com a vida de Ruth. É lindo. O Senhor trouxe favor. Olha o que ela disse para Boaz. Ruth se curvou diante dele com o rosto no chão e disse: o que fiz para merecer tamanha bondade se eu sou estrangeira? O que nós fizemos para merecer tamanha bondade em tudo que Deus tem feito para nós? E principalmente, o que nós fizemos para merecer tamanha bondade com essa promessa que o Senhor está liberando para nós aqui? Se nós permanecermos nele, se nós não sairmos debaixo da sua cobertura, se nós estivermos caminhando com as suas moças que trabalham para ele, se nós estivermos colhendo onde ele deu direção, se nós buscarmos de beber da água da rocha, quantas promessas tem liberadas nesse texto para nós? É tanto favor que Ruth recebeu. Ruth, ela recebeu provisão, ela recebeu proteção, ela recebeu honra. Ruth, ela entrou na genealogia de Jesus. Que coisa mais linda! Uma mulher que era moabita. Deus transformou a identidade dela e ela entrou na genealogia de Jesus Cristo. É muito sério esse texto para nós, queridas. E eu gravo ele com muito temor porque falou demais. Eu achei muito necessário gravar para as mulheres que não estavam lá conosco no encerramento, porque vocês são muito preciosas. Nós sentimos muito a falta de vocês. Eu sei que vocês também sentiram o fato de não poder estar conosco presencial. Então era de extrema importância que esse vídeo fosse gravado. E as mulheres também que estavam lá vão poder rever a palavra que o Senhor liberou para nós naquele dia. Então, a palavra principal aqui para nós desse texto, no encerramento da nossa jornada, é que nós entramos em um lugar em Deus.
nesses dias. Nós entramos debaixo da cobertura espiritual do Senhor. Um lugar onde nós temos tudo o que nós precisamos. E a ordem, a direção, a instrução do Senhor para nós para esse tempo é: não saia desse lugar. Esse é o estilo de vida que eu tenho para vocês. Vocês podem não levar os próximos dias da forma que foi os 21 dias, que foi intenso realmente, mas nós precisamos encontrar no nosso dia a dia um equilíbrio de não sair debaixo da cobertura espiritual do Senhor. Boaz foi até Ruth e disse: ouça, minha filha. E é o que o Senhor está dizendo para nós hoje. Quando for colher espigas, fique conosco. Não vá a nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim. Observem que parte do campo estão colhendo e vá atrás delas. Avisei os homens para não a tratar mal. E quando tiver sede, sirva-se de água para os servos, para que os servos tiraram do poço. Ruth se encurvou diante dele com o rosto no chão e disse: o que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei que tudo que você fez por sua sogra, desde a morte de seu marido, ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe, sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos. Ou seja, ele ficou sabendo das renúncias que ela fez. E o Senhor ficou sabendo das renúncias que nós fizemos nesses dias. Subiu ao Senhor o incenso agradável nesse tempo. Que o Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Essa é a palavra final que eu quero liberar sobre mim e sobre você. Nesses dias, nós nos refugiamos debaixo das asas do Senhor. Houve renúncia, houve entrega, houve realmente uma dispensação do nosso tempo em buscar a presença do Senhor. Que o Senhor nos recompense ricamente por aquilo que nós fizemos. Ela respondeu: espero que eu continue a receber sua bondade, meu Senhor, pois me animou com suas palavras gentis, embora eu não seja uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá e sirva-se de comida também. Pode molhar o pão no vinagre. Ou seja, ele não deu só aquilo que ela havia ido buscar, que eram as espigas de milho. Ele deu muito mais. E talvez você tenha ido nesses 21 dias buscar algo da parte do Senhor. Eu quero declarar sobre a minha e a sua vida: nós vamos receber muito mais do que nós fomos buscar. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós no encerramento dessa jornada. Não saia debaixo da cobertura espiritual do Senhor. Acompanhe as moças, acompanhe as mulheres que o Senhor tem levantado nesse tempo. Debaixo da cobertura do Senhor nós teremos proteção, provisão, nós teremos a sua presença, os direcionamentos, tudo que Ele tem para nós. Nós teremos permanecendo debaixo da sua cobertura espiritual. Que Deus te abençoe grandemente, que essa palavra fale fortemente ao teu coração. Eu oriento você a ler o capítulo todo e pedir para que o Espírito Santo fale mais ainda com você. E nós nos vemos à próxima jornada. Deus abençoe.